Então, dando início, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui participando dessa apresentação da metodologia Acertar. Gostaria de agradecer também aí a Luísa, que será a moderadora, né, e ela é economista e mestre em regulação. O Rodrigo Pena, ele também aceitou esse convite aí, ele é o coordenador de fiscalização da área, Zona da Mata. A Daniela Augusta, que é um prestador, representando o prestador, Demai de Ponte Nova, né? Ela é diretora adjunta. Eles vão participar deste evento conosco. O Acertar, só para fazer uma breve introdução, né? Ele já está sendo implantados em algumas agências, e como a Arismig agora também está na ABAR, a gente, né, vai dar esse primeiro passo aí, é um passo muito importante para a Arismig, iniciar essa implantação nos municípios regulados, porque ele visa, né, os prestadores de serviços de água e esgoto, e essa metodologia Acertar, ela foi estabelecida entre a parceria entre a ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, e o Ministério das Cidades. Então, quem vai tomar a palavra agora é a Luísa, que será a moderadora, e depois, na sequência aí, os demais participantes. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, bom dia a todos. Como a Jéssica já me apresentou, né? Meu nome é Luísa, eu sou assessora econômica da Arismig. E hoje, né, dentro desse webinar que a gente está realizando, nosso intuito é apresentar a metodologia Acertar e também trazer umas experiências, né, tanto do regulador quanto do prestador de serviços, com o intuito de aplicar essa metodologia no âmbito dos municípios, né, da Arismig. A gente tem um cronograma de execução dessa metodologia. Inicialmente, o nosso intuito nesse primeiro ano, né, que a gente já está mais do meio do ano, é aplicar em um município, né, que no final da nossa apresentação, a Jéssica e a Fernanda, né, vão ter a palavra para falar um pouquinho melhor sobre isso. E depois a gente aplicar nos demais municípios, né, de acordo com o cronograma que a gente vai estabelecer junto com vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Nesse primeiro momento, eu vou falar de uma maneira muito resumida do que é o Acertar, para a gente ter um entendimento, né, inicial de como funciona a metodologia, para que serve essa metodologia, como que a gente pode aplicar isso dentro do município, qual é a vantagem da gente aplicar essa metodologia no município. Depois eu vou passar a palavra para o Rodrigo, onde ele vai colocar, né, a experiência da agência reguladora na aplicação da metodologia, o que foi de benefício para a agência reguladora a aplicação disso. Então, a gente vai ver o lado, né, como que a Arismig vai ter essa metodologia Acertar como vantagem para a aplicação, né, de políticas internas para a gente fazer melhoria dos processos. E depois a gente vai passar também a palavra para Daniela, que é diretora adjunta do Demai de Ponte Nova, também é um prestador da área de Zona da Mata, é regulado pela área de Zona da Mata, e ela vai falar como que é a experiência, né, do prestador. Então, vocês vão ter um entendimento também qual é a vantagem no âmbito do prestador da aplicação dessa metodologia. Então, eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. E eu vou pedir para a gente tentar deixar as perguntas para o final, porque às vezes, né, eu respondo na minha apresentação, né, nos slides mais para frente, às vezes o Rodrigo vai falar um pouco sobre esse assunto, ou a Daniela, então a gente vai deixar essas perguntas, a gente vai abrir a pergunta para o final, e aí vocês ficam à vontade para tirar as dúvidas. Só um minutinho, pessoal. A tecnologia às vezes não ajuda a gente. Estou tentando compartilhar minha tela aqui. Agora vai. Pessoal, então, né, o intuito da nossa reunião hoje é apresentar para vocês, né, os pontos iniciais que a gente vai falar sobre a metodologia Acertar. Tá dando para ver, Jéssica, Fernando, vocês podem confirmar se está dando para ver minha tela, se está dando para escutar direitinho? Estamos sim, Luísa. Então, tá joia.
Então, vou começar a apresentação, né? O que a gente vai responder nessa primeira apresentação que eu vou fazer para vocês? O que é a metodologia e para que ela serve? De maneira bem breve, como eu falei, né? A gente vai resumir alguns pontos, a gente vai trazer os principais, né, objetivos dessa metodologia, e depois, né, em um segundo momento, a gente vai ter reuniões de maneira individual com os municípios, onde a gente vai criar, né, a possibilidade da gente adentrar um pouco mais sobre essa metodologia, da gente detalhar melhor e fazer o plano, né, de certificação com esse município, onde a gente vai passar todos os detalhes de como funciona essa metodologia. A estrutura da nossa apresentação, primeiro a gente vai falar dentro dessa apresentação como surgiu e o que é o Acertar, quais são as etapas que a gente, né, vai ter para aplicação da metodologia Acertar. Depois a gente vai falar um pouco sobre o panorama geral de como está o Acertar no Brasil e as experiências que a gente vai passar para o segundo momento, onde vai ter a apresentação do Rodrigo e da Dani. A primeira coisa que eu queria falar para vocês que, apesar, né, do próprio Acertar já ter um entendimento, né, que a intenção é acertar alguns dados, né, que a gente disponibilizou dentro do SNIS, a gente certificar que aqueles dados estão corretos. O Acertar também é um jogo de palavras, onde a gente, né, tem 3 principais pontos aqui em relação ao Acertar, que seria a questão da auditoria, que seria um exame sobre a confiança e exatidão das informações e indicadores produzidos pelos prestadores de serviço. Então, né, primeira letra do Acertar significa isso. O CERT, né, seria sobre a certificação, é a nota conferida a cada informação e indicador produzido pelos prestadores de serviço. E o AR seria as agências reguladoras, que são responsáveis pela aplicação da metodologia Acertar, que regulam, fiscalizam, auditam e certificam os prestadores de serviço, zelando por sua qualidade. Né? Além disso, a gente precisa de responder algumas perguntas, né? Mas o que seria esse Acertar? O projeto Acertar ele visa o desenvolvimento da metodologia de certificação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é o SNIS, né? Então, a ideia do projeto Acertar é certificar as informações que foram prestadas pelos municípios. E a gente faz isso hoje via agência reguladora. Então, as agências reguladoras, frente aos regulados, é responsável por certificar essas informações. O projeto Acertar visa aperfeiçoar os processos de geração das informações dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, para a gente conseguir, né, definir políticas públicas voltadas para o setor de forma assertiva. Afinal, né, o que a gente não consegue medir, não consegue gerenciar. Por quê? Né? Hoje o SNIS ele é o sistema que o governo federal, né, e vários outros formuladores de políticas públicas têm, né, de base para que a gente consiga, de fato, criar políticas assertivas do setor de saneamento. Então, se a gente tem dados, né, dentro desse sistema, né, nacional de informações sobre saneamento básico que não são de confiança, como a gente vai fazer políticas públicas assertivas voltadas para o setor? Então, é importante, né, que os dados que a gente tem hoje dentro do SNIS, eles sejam certificados e sejam confiáveis para que a gente crie políticas assertivas, que a gente tenha políticas efetivas dentro do setor de saneamento. E dentro das principais vantagens, né, muito do que eu falei no slide anterior, a ideia, né, da aplicação das práticas indicadas é mitigar riscos voltados à geração de informações, podendo atuar de forma preventiva e detectiva. Além disso, né, padronizar e maior confiabilidade das informações, realizando uma possibilidade de comparação entre os prestadores de forma efetiva e com bons níveis de confiança. E quando a gente fala aqui de comparação, a gente está falando mais no sentido de, olha, o prestador consegue, com um valor muito menor do que eu, aplicar uma prática. O que ele está fazendo diferente? O que eu consigo diminuir aqui de custo para eu conseguir também ter a melhor eficiência desse serviço? Hoje, com as informações que a gente tem no SNIS, infelizmente, às vezes a gente não consegue comparar, porque a gente não tem informações de confiança. Muitas vezes elas vieram de um processo que ele não é padronizado, então um ano foi prestado de uma maneira, no outro ano foi prestado de outra maneira. As pessoas que estavam envolvidas na resposta dessas perguntas também em relação ao SNIS podem ter mudado. Então, a ideia é exatamente isso, manter um padrão
e uma confiança das informações que são prestadas no SNIS, para que a gente possa comparar e melhorar os processos dentro de cada um dos prestadores que estão com essas informações certificadas. E da onde que veio, né? Onde que surgiu, qual ano surgiu? O Acertar foi criado pela portaria número 719, do dia 2 de dezembro de 2018, e instituiu a metodologia para auditoria e certificação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico relacionados ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa portaria ela é dividida em alguns tópicos, né? Eu vou falar bem brevemente sobre os tópicos. Mas primeiro, né, na introdução, ele estabelece, né, a metodologia de auditoria de forma simplificada e certificação do SNIS. Ele fala sobre as vantagens da aplicação da metodologia, onde a gente fala, né, sobre o aumento da confiabilidade dos dados, a padronização dos procedimentos. E depois, né, no capítulo 1, onde a gente trata das disposições gerais, a gente fala sobre a responsabilidade dos reguladores em aplicar a metodologia nos seus entes regulados. A questão, né, da avaliação de confiança e exatidão, que nos próximos slides, né, vai ficar mais claro para vocês como que funciona a aplicação dessa avaliação. A disseminação de melhores práticas entre os prestadores de serviço, né, o que a gente entende como as melhores práticas são os processos padronizados, pessoas preparadas para entender esses processos, equipamentos funcionando da maneira correta. E também aqui nessas disposições gerais, a gente tem dentro da portaria a apresentação das definições básicas. No capítulo 2, na parte de planejamento, a gente tem como a gente vai fazer o planejamento como etapa crítica, né? Então, o primeiro momento que a gente tem como prestador, que é a etapa do planejamento, ela é a etapa mais importante do Acertar, que a gente consegue delimitar e delinear como que vai funcionar o Acertar no âmbito daquele prestador. Fala também sobre orientação, o escopo e o apoio, né, onde a gente pode acessar algumas informações para a gente ter de insumo para a aplicação do Acertar. Definição de etapas, prazos e infraestrutura e equipes, né, fala como que pode funcionar a estrutura, se o serviço ele tem que ser prestado pela própria agência. Nos próximos slides eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso também. E continuando em relação à portaria, aqui no capítulo 3, a gente já fala sobre a execução, onde a gente vai falar sobre o mapeamento de processos, identificação de risco, a avaliação de confiança, a avaliação de exatidão e a certificação das informações. Isso daí eu vou fazer de maneira mais detalhada nos próximos slides. E a gente fala também sobre o capítulo de encerramento, onde a gente vai ter emissão de relatório, que vai ser um relatório de auditoria e um relatório de certificação. O auditoria, né, a gente também vai falar melhor quando a gente for falar sobre os ciclos. Ele é um relatório restrito e sigiloso, a gente encaminha isso daí para o prestador, onde dentro desse relatório, né, tem todos os detalhes do processo. O relatório de certificação, ele é aberto ao público, ele vai ficar publicado no site da agência reguladora, no site do MDR, no site do SNIS, com o intuito, né, de mostrar que aquele prestador ele é certificado, que as informações que ele está prestando para o SNIS, né, ele tem uma certificação por parte da metodologia Acertar, então ela é pública, com o intuito também, né, da promoção do próprio prestador, de mostrar que as informações que são prestadas por ele estão certificadas, e também no encerramento a gente tem a conclusão e a aprovação dos produtos. Em relação aos resultados, como eu falei, né, publicação em site próprio e no site do SNIS, relatório de certificação válido por 1 ano. Agora, né, já teve essa alteração em relação a essa certificação, agora a gente trabalha com alguns triênios, né, o Rodrigo vai poder falar mais, porque ele está aplicando isso na prática, e também a gente encaminha, né, todos esses relatórios para o site que antigamente era o Ministério das Cidades, passou para o Ministério do Desenvolvimento Regional e agora vai voltar a ser o Ministério das Cidades, para a gente ter, né, os guias certificados e publicados da forma correta. Aqui eu quis trazer para vocês, né, um panorama geral, né, o panorama Acertar, que saiu aqui em relação a quantos agências reguladoras estão participando, quantos prestadores regulados, quantos municípios. Então, hoje, o panorama Acertado, a última informação que a gente tem 27 agências reguladoras participantes, 161 prestadores regulados, 2.245 municípios e 101 milhões de habitantes. Então, a gente tem, né,
uma abrangência muito grande do acertar hoje no Brasil, está cada vez mais sendo disseminado a necessidade da gente certificar essas informações. Então, a Arismig, ela só está indo para um passo que é necessário para, primeiro, né, projetar a Arismig como uma agência reconhecida, né, tanto pelo governo federal quanto por outras agências, para entender a importância, né, da gente certificar os dados dos municípios que são regulados pela Arismig, e também para que a gente consiga, igual eu falei, né, ter informações assertivas para a gente conseguir ter uma tomada de decisão correta, tanto por parte da Arismig quanto por parte dos atores que definem isso no âmbito federal e também por parte dos próprios prestadores. Agora a gente vai entrar numa parte mais que fala sobre como funciona a metodologia, por que a gente precisa de fazer a aplicação, e depois a gente vai falar dos ciclos, a gente vai falar depois um pouquinho de como quais são os setores, né, que a gente vai fazer a auditoria para a gente conseguir certificar as informações prestadas para o SNID. E depois a gente vai dar um exemplo de como funciona, né, a aplicação do SNID em relação às notas de confiança e exatidão. Depois eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Mas, basicamente, né, falando sobre essa questão dos procedimentos de auditoria e certificação, a gente tem 5 etapas. Aqui, né, essas etapas, a etapa 1 e 2, ela já está dentro do processo de auditoria, então, automaticamente, esse mapeamento de processo e identificação de riscos, ele já foi anteriormente feito também pelo Ministério das Cidades, através de uma consultoria. A gente vai... a responsabilidade da agência reguladora é fazer a partir da etapa 3. Então, como que seria o funcionamento da etapa 3, 4 e 5, né? A gente vai primeiro fazer uma avaliação, né, de confiança, ou seja, como as informações são geradas, ou se existe confiança na geração das informações, se existe padronização dos processos, equipamentos, e as pessoas que estão associadas a esses processos também, né, têm uma participação de forma padronizada nos processos. Então, a gente faz isso na primeira etapa. A gente avalia o que a gente chama de avaliação de confiança. A gente faz alguns testes de controles e a aplicação dos testes de controle. E depois, na etapa 4, a gente vai avaliar, né, a exatidão. Então, é recalcular as informações do SNIS baseado nas informações prestadas. Então, a gente vai fazer alguns testes substanciais, onde a gente a gente vai conseguir avaliar a exatidão do processo de aplicação do SNIS. Então, a gente vai agora, diferente, né, da avaliação de confiança, a gente vai fazer alguns testes de exatidão para a gente definir, né, se existe algum desvio nas informações que foram prestadas, né, para o SNIS em relação, né, à exatidão das informações. Por fim, a gente vai fazer o cruzamento dos dados, né, na etapa 5, a gente cruza os dados da etapa 3 e 4, para a gente conseguir emitir os relatórios de certificação e certificar as informações que foram prestadas para o SNIS. E agora, né, eu vou explicar para vocês como que funciona esses testes, né, através de quantos ciclos a gente faz, tanto teste de confiança, quanto teste de exatidão, quanto a emissão do guia, né, a emissão dos relatórios de certificação e auditoria. Então, né, a gente divide a metodologia acertar em 5 ciclos, né? Mas por que 5 ciclos? Porque a gente primeiro, né, sai do mais simples para a gente ir para o mais complexo, e aí a gente tem algumas características desse ciclo. O primeiro ciclo, né, a gente trabalha com um ciclo que não tem uma nota, e a gente vai avaliar, né, a confiança sem teste de controle. A gente tem, né, no segundo ciclo, somente a nota de confiança. Então, a gente vai analisar, né, qual que seria a confiança com testes de controle. No terceiro ciclo, a gente vai à aplicação, né, da confiança e da exatidão. E no quarto e quinto ciclo, a gente não aumenta os testes, a gente aumenta os indicadores que a gente vai avaliar. Até o terceiro ciclo, né, a gente faz uma avaliação dos indicadores básicos da ABAR. E depois disso, a gente vai avaliar, né, outros indicadores no quarto ciclo, até chegar no quinto ciclo, onde a gente avalia todas as informações e todos os indicadores, para a gente ter o guia completo e a gente emitir, então, o relatório de certificação e o relatório de auditoria. Em relação aos pilares, né, das melhores práticas, como que a gente vai fazer essa avaliação
tem alguns processos, tem alguns pontos, né, os quatro pilares que a gente precisa de avaliar. Primeiro, né, seriam os processos. Se os processos, né, eles são padronizados, se a gente tem, né, processos atualizados, nem sempre, né, um processo padronizado lá de 2018, ele quer dizer que ele está refletindo a realidade do que está acontecendo agora em 2023. Então, se a gente tem um procedimento operacional padrão e a gente tem isso descrito dentro do município, mas a gente não tem um prazo de reavaliação desse processo, mesmo que ele seja um processo padronizado, ele não é um processo atualizado. Então, a gente tem que ter, né, processos de desenvolvimento que são capazes de gerar informações confiáveis e exatas. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo é a questão da utilização de sistemas para a geração adequada dos dados do SNIS. Então, se a tecnologia está, né, em convergência com o que a gente chama das melhores práticas. Então, se eles estão utilizando a tecnologia correta para a aplicação, né, da metodologia e também para que os processos internos estejam bem delimitados dentro do prestador. Em relação a equipamentos também, se a gente tem a utilização de equipamentos adequados em bom estado de funcionamento. Então, né, se a gente não está trabalhando com equipamentos que precisam de manutenção preventiva, que não estão sendo realizadas, se a gente tem, por exemplo, né, um macromedidor, ele está funcionando da maneira correta, se a gente tem alguma questão de melhoria em termos de tecnologia em relação a esse equipamento que não foi aplicado pelo município ainda por falta de recursos, o que está acontecendo para a gente não ter esses equipamentos adequados para que a gente tenha, né, medidas adequadas em relação ao sistema. E o principal pilar, né, seria as pessoas, a alocação de pessoas qualificadas para a execução de suas atividades, porque todos esses pilares aqui dependem desse principal aqui. Se as pessoas não identificarem se a tecnologia, os equipamentos e os processos estão convergindo, estão de maneira correta sendo aplicados dentro da autarquia ou dentro do prestador, a gente não, nenhum desses pilares vai ser suficiente se a gente não tiver o principal aqui, que é quem está atuando dentro hoje do prestador em relação aos processos que estão sendo estabelecidos. E eu coloquei de maneira resumida, né, quais são os principais processos que a gente vai verificar dentro da autarquia para fazer relatório de certificação. É a parte da gestão comercial, gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão de suprimentos, compras e contratos, gestão tributária, gestão de ativos e investimentos, gestão contábil, monitoramento dos índices de atendimento, manutenção de cadastros de redes, processo operacional, monitoramento de consumo energético, manutenção da rede de esgoto, controle da qualidade da água e gestão de tecnologia da informação. Então, aqui são alguns processos que serão verificados para que a gente possa, né, certificar os dados que foram prestados para o SNIS. E agora, talvez, né, uma dúvida que é da maioria de vocês. Como funciona a execução dessa auditoria? Qual é a responsabilidade da agência reguladora em relação à aplicação dessa auditoria? Então, né, dentro do relatório do Acertar, né, dentro do manual orientativo do Acertar, a gente tem, né, essa árvore de decisão. Essa árvore de decisão tem o intuito, né, de delimitar como funciona o processo de execução do Acertar. Então, a gente tem algumas opções, algumas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade do projeto Acertar ser executado de maneira terceirizada, então, né, vai ter uma empresa contratada para aplicar o processo de auditoria. Tem a possibilidade da execução ser, né, pela agência reguladora, onde os custos de pessoal, próprio material de deslocamento vão ser atrelados a esse serviço aqui. A execução terceirizada, ela pode ser de contratação pela própria agência, via licitação, e os custos arcados pela agência. Pode ser feita, né, contratação pelo prestador de serviço, isso vai depender única e exclusivamente do orçamento da agência reguladora, né, se ela tem condições de aplicar isso daqui. A contratação feita pelo prestador de serviços, né, a gente vai ter procedimentos previamente acordados, então a gente já vai ter alguns procedimentos que, na hora da gente fazer o processo licitatório, a empresa tem que ter os procedimentos e todas as determinações feitas, né, por esse contrato que a gente vai fazer com ela, ampliação de escopo e a licitação. Então, a gente teria a possibilidade de contratação pelo prestador e o reconhecimento do valor gasto, né,
nesse serviço mediante a custo regulatório. Então, a gente pode colocar esse valor, né, dentro da tarifa do usuário final, porque é um processo de certificação onde a gente vai beneficiar de maneira direta e indireta os usuários, porque a gente vai ter a possibilidade de ter uma melhoria, né? Provavelmente com as informações corretas, o prestador vai ter condições de diminuir custos que vão automaticamente substituir os custos que vão ser associados ao projeto acertado. E aqui, né, para a gente finalizar um pouco a parte desses pontos iniciais, eu trouxe algumas informações em relação às notas de certificação, né? Como funciona. Falei, no primeiro ciclo a gente não tem nota, e no segundo, e aqui a gente tem a nota, e ela é de 1 a 7. Primeira nota, na verdade, ela é 0, que seria um não certificado. A informação não passou pelo processo de certificação. Então, né, se hoje todos os prestadores, a gente fosse olhar como está a situação do acertar, todo mundo não teria as informações ainda certificadas. Se a gente for considerar aqui a nota 1, ela está no primeiro quadrante aqui, tanto da exatidão quanto da confiança, a informação possui baixo nível de confiança e, por isso, não teve nem a exatidão avaliada. Na segunda nota, a gente teria a informação possui médio nível de confiança e teve sua exatidão avaliada como baixa ou não foi avaliada. Na nota 3, a informação possui alto nível de confiança e teve sua exatidão avaliada com baixa ou não foi avaliada. Na nota 4, a informação possui níveis médios de confiança e exatidão. Na nota 5, ela tem um nível médio de exatidão e um alto nível de confiança. Na nota 6, a informação possui alto nível de exatidão e um nível médio de confiança. E a última nota, que seria a nota 7, que é a melhor nota, né, das notas de certificação, a informação possui níveis máximos de exatidão e confiança. Vou passar para um exemplo para mostrar como que seria a avaliação dessas notas, né? Aqui seria um exemplo que a gente monitoramento de volume. A gente indica como a melhor prática do prestador de serviço possui um processo bem definido de acompanhamento dos volumes macromedidos. Caso esta prática não seja implementada, o prestador está exposto ao risco de medir ou declarar incorretamente seus volumes operacionais. Para que o risco seja mitigado, são sugeridas ações a serem tomadas pelo prestador para que seja possível escalar seu nível de aderência à melhor prática entre os 3 níveis definidos, que eram nível 1, nível 2 e nível 3. Neste caso específico, sugere a implementação de ações para atingir o nível 2 de aderência e outra ação para atingir o último nível de aderência à melhor prática. Então, aqui, né, o risco seria a medição incorreta e estimada dos volumes. A ausência de acompanhamento adequado dos volumes seria o fator de risco. As informações que estão relacionadas a essa verificação aqui do SNIS. É o volume de água produzida, o volume de água macromedido, o volume de esgoto tratado, o volume de esgoto bruto importado, volume de esgoto bruto importado tratado nas instalações do importador, volume de água tratada e importado, volume de água tratada e exportado, e o volume de esgoto bruto exportado e tratado nas instalações do importador. Então, a gente tem aqui, né, algumas análises que a gente vai fazer em relação aos níveis de confiança e exatidão para a gente ver a situação do prestador e vai ter algumas ações aqui para sugerir como ele vai melhorar esse nível de confiança. Então, primeiro, né, acompanhe os volumes macromedidos estimados dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário através de registros manuais ou planilhas eletrônicas. Então, aqui ele está no nível 1 de confiança. Ele acompanha, né, isso através de planilhas manuais ou planilhas eletrônicas. Nível 2, acompanhe os volumes macromedidos estimados do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário através de sistemas de informações alimentados manualmente pelos operadores ou automaticamente através de integração com macromedidores em parte dos municípios atendidos. Então, aqui nesse caso, ele teria um acompanhamento já automático do macromedidor para que a gente verifique os níveis de volume. E aqui no nível 3, acompanhe os volumes macromedidos de água em todos os municípios atendidos através do sistema supervisório integrado com os macromedidores para alimentação automaticamente da base de dados. Então, aqui a gente vai analisar o nível de confiança baseado na forma de acompanhamento dos volumes. Então, hoje, se o município, né, ele faz isso de maneira manual
e não tem nenhuma integração com a parte da tecnologia, que seria a parte dos equipamentos, e a parte que seria a parte da macromedição, a gente não tem nenhuma tecnologia, nenhum equipamento adequado para o acompanhamento desses volumes, a gente teria um nível baixo de confiança. E aqui a gente teria algumas ações para a gente melhorar esse nível de confiança. Então, aqui a gente trouxe um exemplo rápido. Eu vou parar o compartilhamento aqui. E como eu falei, né, a gente pode primeiro passar a palavra para o Rodrigo, onde ele vai explicar sobre, né, a experiência da Arizona da Mata, e depois a gente vai passar a palavra para a Daniele. E depois a gente deixa para dúvidas, né, porque às vezes o que eu falei aqui, o que o Rodrigo vai falar, já vai responder a dúvida de alguns. Jéssica, Fernanda, vocês querem falar alguma coisa antes do Rodrigo? Não, Luísa, então, pessoal, só reforçando, né, vocês viram aí o quanto é importante, né, essa metodologia acertar, na verdade, é o acertar, né, a Daniela ainda não tinha entrado, nós agradecemos no início a participação dela e do Rodrigo, que vão contribuir para vocês entenderem do ponto de vista, né, da agência implantando, do prestador, é muito importante isso para vocês, né, então a gente quer que vocês fiquem até o final para a gente, né, receber as dúvidas e na hora que chegar o momento de ser implantado no município de vocês, vocês já têm essa noção aí, né? Palavra para o Rodrigo, né, Luísa? Isso. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rodrigo, estou como coordenador de fiscalização na Aris Zona da Mata. Aí, agradecer o convite da Arismig, da Luísa, fico muito satisfeito em poder ajudar e apresentar um pouco da nossa experiência prática na implementação do Acertar. Nós estamos já implementando agora pelo 3º ano, tá? E no início nós passamos por toda essa parte teórica também, a gente assustou um pouco com a teoria, o grande volume de informações que o Acertar traz. Todo esse conteúdo do Acertar tem até um site administrado pela equipe do SNIS e do atual Ministério das Cidades, que é o acertarbrasil.com.br, e tem todo esse conteúdo disponível lá. E se alguém entrar lá por curiosidade, vai ver que é muito grande o conteúdo, é muita teoria, muitas planilhas de Excel. Então, a gente assustou um pouco e pensou até em terceirizar, que seria essa árvore de decisão que a Luísa trouxe, né? Mas depois nós vimos que, implementando com a equipe própria, que é a escolha também da Arismig, nós teríamos mais informações. Por quê? Um terceirizado iria até o prestador, colheria as informações, faria a avaliação, e no final a gente só assinaria o trabalho. Quem já fez isso no colégio aí sabe que não aprendeu, se só assinou no final. Então, a gente queria participar, a gente achou que teria muita informação boa para a regulação nessa interação com o prestador. Eu vou compartilhar aqui também a apresentação. Vocês me dão um ok se aparecer. Bom, então, na experiência prática, nós resolvemos pela implementação com a equipe própria, e aí nós partimos para a definição da implementação do Acertar. Nós buscamos auditar e certificar as informações da metodologia Acertar nos prestadores de serviço de saneamento básico, regulados pela Arizona da Mata, utilizando a equipe própria, e buscamos também ferramentas tecnológicas para a gestão das informações. Mas nós queríamos também uma evolução dos prestadores, tá? Porque vai fazer uma avaliação, e no próximo ciclo repete a avaliação, mas vamos convidar os prestadores para participarem com a gente, né? Para que eles se desenvolvam também. Nós vamos passar recomendações e
é importante que eles saibam como aplicar essas recomendações. Então, nós buscamos um modo de trabalho participativo. Tá? Isso tudo com interesse em capacitar também todos os servidores que forem envolvidos para desenvolver pensamento crítico e familiaridade com as ferramentas de melhores práticas de gestão das informações. Aqueles 4 pilares que a Luísa mostrou também são pilares das melhores práticas do Acertar, onde todas as avaliações são baseadas. No início, nós queríamos fazer com todos os prestadores de uma vez, mas nós resolvemos selecionar um grupo menor, para que a gente pudesse aprender, né? E também questão de custos, né? Reduzir os custos no início, ver como que seria o Acertar. Como que a gente fez essa seleção de prestadores? Nós fomos atrás das autarquias, evitamos aqueles serviços que fossem administrados por prefeituras, porque para analisar as informações seria mais difícil. Por exemplo, compras compartilhadas entre o setor de saneamento e o setor de obras, então não teria como separar essas questões. O sistema é o mesmo utilizado, então ficaria mais complicado. A proximidade da nossa sede, porque nesse primeiro momento nós teríamos que fazer mais viagens, estar mais próximos, então isso daí nos ajudou. E o porte, porque o Acertar, ele vinha com um mito aí que o pequeno não pode implementar. E então a gente vamos aprender com o pequeno, com o médio e com o grande. Então, dentro da realidade nossa aqui, nós escolhemos um pequeno, médio e grande baseado no número de economias e funcionários, para a gente aprender em todos os portes. E nós buscamos gestores que apoiam. Eu vou falar mais nisso mais para frente também, mas é muito importante que os gestores saibam o valor das informações, né? A Luísa colocou aí também, quem não mede, não gerencia. Nós fizemos, então, convidamos esses gestores e fizemos uma apresentação do Acertar. Colocamos essa parte teórica. Começamos também com o SNIS, quais são os seus objetivos, como que ele faz para definir as políticas públicas, como que ele auxilia nessa parte de planejamento, o que é o Acertar, quais são os seus objetivos, essa busca pela confiança e exatidão das informações, confiabilidade dos indicadores e também a divulgação das melhores práticas de gestão das informações. Apresentamos esses processos analisados, a Luísa colocou também a listinha aí, e falamos sobre os relatórios que seriam gerados. Tá? E, por último, nós pedimos a indicação de representantes dentro do prestador. Por quê? Nessa forma participativa, nós não queríamos que apenas um representante dentro do prestador selecionasse as informações e nos apresentasse. Nós queríamos que várias pessoas se envolvessem, porque várias pessoas envolvidas, nós teríamos uma divulgação maior do Acertar, dessas capacitações. Os requisitos, que esses representantes fossem ligados ao setor analisado. Por exemplo, nós vamos analisar o setor comercial. Uma pessoa do setor comercial vai receber o treinamento, vai separar as documentações e vai auxiliar o auditor na visita para validação dos dados. Tá? Como a gente usa um sistema, esse representante ele insere no sistema as informações, ou então ele envia para nós por e-mail, para poder o auditor anexar. E o auditor, com esse sistema, ele consegue visualizar essas informações e fazer uma pré-análise. Depois ele faz uma visita para fazer a validação desses dados. Outra situação que ficou muito interessante, de ter vários representantes, cada um ligado ao setor. É um volume muito grande de testes que são realizados e de documentações que são separadas. Por exemplo, são 74 CTs, controles, nesse momento que nós estamos utilizando com o grupo básico de informações. Se eu
Se eu coloco 74 CTs na mão de uma pessoa só, vai ser grande o volume. Agora, se eu divido pelos processos que são analisados, o comercial vai ter apenas 15 CTs, folha de pagamento 11, então fica mais tranquilo, além da ideia da capacitação de várias pessoas, compreendendo melhor como que funciona o processo dentro do prestador de serviços de saneamento. O treinamento dos participantes. Nós disponibilizamos através, o sistema disponibiliza aí um conteúdo teórico e prático, onde eles, além de todas essas informações sobre o SNIS e o Acertar, eles também aprendem sobre os critérios de análise das informações e o conhecimento das evidências válidas, porque quando o auditor solicitar alguma evidência, já fica mais fácil dele analisar através, né, desse conhecimento crítico, né, como que ele pode fornecer essas informações. Esse envio da documentação, como eu falei, eles vão anexando no sistema, que são registros, relatórios, fotos ou outras informações. Registros, por exemplo, uma análise de uma retificação de contas, relatórios, pode ser o relatório de usuários, relatório de hidrômetros, fotos, quando algumas evidências, print de tela, então tudo isso já está, né, passado ao pessoal que recebe o treinamento. Através do envio da documentação, o auditor faz essa pré-análise e essas documentações devem ser documentações verificáveis, tá? Por quê? O auditor vai marcar no final uma visita, né? Então, o que facilita para nós esse trabalho conjunto? As informações já são conhecidas, então agiliza e muito o processo de certificação. Aqui nós estamos procurando falar mais em certificação. O Acertar tem lá, no nome lá, auditoria, mas nós estamos vendo mais como um processo de certificação das informações. E o Acertar utiliza técnicas de auditoria. Eu acho que assim assusta menos, né? Mas também fica mais humanizado. Mas essa forma das informações já serem conhecidas pelo prestador vai agilizando, porque quando o auditor chega e solicita a informação, o representante ali selecionado, ele já sabe onde buscar a informação, muitas vezes ele já tem elas em mãos. Então, a gente consegue, um trabalho que era estimado aí para 3 dias, a gente consegue resumir em menos de 1 dia, tá? Por que as informações têm que ser verificáveis? Porque o auditor vai validar essas informações. Você envia um relatório, o auditor vai lá, vai validar esse relatório. Ele não pode dar o ok simplesmente pela informação enviada. Ele tem que validar, ver se aquela informação é verdadeira e sem nenhuma manipulação. E, após finalizando essa visita, o auditor vai fazer a elaboração e a revisão do relatório final, que são os relatórios de certificação e auditoria, tá? Nós fazemos aqui uma apresentação dos resultados e enviamos o relatório de certificação e auditoria. Relembrando aí que a Luísa já tinha falado, o relatório de certificação, ele é público, então ele é publicado no site da agência reguladora e divulgado pelo site do SNIS, pelo site do Ministério das Cidades. Já o relatório de auditoria é um documento interno. Quem vai ter conhecimento? A agência que fez a auditoria e o prestador de serviços que recebeu a auditoria. Esse relatório ele é mais completo, ele traz evidências anexadas, ele traz os comentários do auditor e ele traz também uma parte muito importante, que é o plano de recomendações. De acordo com o que o auditor viu, ele faz recomendações de melhorias. E, a partir dessas recomendações, o prestador de serviços pode elaborar um plano de ação para melhorias, onde ele vai ver
as necessidades de correções, ações corretivas e oportunidades de melhoria. E a conclusão e eficácia dessas ações que foram feitas no plano de ação, nós estamos analisando e verificando apenas no ciclo seguinte. Nós não estamos acompanhando em tempo real, questão aqui de equipe reduzida da agência, mas no ciclo seguinte nós verificamos o que foi realizado ou não. O acertar, nós víamos como um instrumento de regulação, mas à medida que nós começamos a desenvolver e implementar o acertar, nós começamos a colher, né, benefícios. Nós vimos que o acertar, muito além disso, ele trazia contribuições para a gestão, principalmente do prestador. Como? Facilidade para gestão e planejamento. A partir do momento que nós estamos ali certificando as informações, que nós sabemos que elas são confiáveis, e a partir do plano de recomendações ali, os gestores começam a ter informações mais detalhadas nas mãos, começa a melhorar o trabalho interno. Retificações de contas. Se a retificação é toda documentada, revisada, você sabe se a retificação está sendo feita da maneira correta, se atende o regulamento de serviços, os balancetes contábeis. A partir do momento que você também revisa um balancete, você vai acompanhando a saúde financeira da organização. Requisições de compras, as requisições estão sendo autorizadas da maneira correta, elas também têm o procedimento interno, de conhecimento dos responsáveis, né? Então, isso daí auxilia os gestores. Clareza das necessidades e facilidade para planejamento. Você faz ali a importância da revisão do cadastro de usuários e hidrômetros. O hidrômetro, a renovação do parque de hidrômetros tem que ir para o planejamento financeiro, porque o hidrômetro ele vai perdendo efetividade com o tempo. Então, isso daí vai influenciar na arrecadação. Se você não conhece o seu parque de hidrômetros, se você não faz uma revisão ali daquele cadastro de hidrômetros, você não vai ter essa clareza da necessidade de colocar no planejamento financeiro. E o cadastro de usuários. Um bom cadastro é fundamental. Você consegue recuperar valores que às vezes você achava que já estava perdido, você consegue reduzir a inadimplência, tudo com um bom cadastro de usuários. Tá? E a capacitação do pessoal envolvido, né? Esse entendimento crítico dos processos de atividade, à medida que vão debatendo as ideias ali, vai ganhando também agilidade na execução das tarefas do dia a dia. Tem muita gente que começa a conhecer melhor a própria função, né? Às vezes, nós não temos nas autarquias, às vezes não tem esse sistema de treinamento, então um funcionário passa para o outro funcionário. Então, se você não tem por escrito, não tem aquilo documentado, é o famoso telefone sem fio, pode ir perdendo com o tempo qualidade nas informações transmitidas. Prevenção de falhas. A Luísa aí deu o exemplo da macromedição. Você tem que ter noção da importância de uma macromedição e outras informações do seu sistema, né? Você consegue prever falhas através de uma macromedição, você consegue ver se o reservatório não está recebendo água, se tem um entupimento na rede, e antes da população perceber que teve um problema, você já resolve o problema, né? Porque se você não consegue visualizar isso antes, essa prevenção de falhas, o reservatório vai esvaziar, as caixas d'água das residências vão esvaziar, a população vai reclamar e ainda vai ter aquele tempo para localizar o problema, para resolver o problema, e isso com reclamação da população em cima. Então, a prevenção de falhas é sempre o melhor caminho. E se você tem controle e padronização dos processos também, você, além de identificar as falhas, evita desperdícios e a gente consegue redução de custos, né? Consequentemente também, eficiência, melhora da qualidade, né, com o monitoramento das atividades, possibilidade de comparação do padrão de execução. A partir do momento que você tem
a padronização, você consegue comparar o antes e depois. E só comparando o antes e depois que você consegue melhorar, perceber que às vezes está gastando muito produto químico num tratamento. Se você não tiver o padrão, você não consegue perceber esses pequenos detalhes. E, assim, eu vou acertar, igual eu falei, pelo grande volume de informações, dá a impressão da gente estar buscando burocratização, e não é isso. É buscar um melhor rendimento do trabalho com menor esforço. Você conhecendo melhor quais são os processos internos da organização, você consegue reduzir atividades desnecessárias e o retrabalho. E, por último, aqui, eu já tinha comentado a maior interação entre agência e prestadores. Tá? Eu falei também sobre os gestores que apoiam. Por quê? É importante gestores que apoiam a ideia porque eles sabem que o acertar e a fiscalização são ferramentas de gestão. Ele coloca ali o relatório do acertar e da fiscalização debaixo do braço e consegue resolver os problemas. Ele consegue utilizar esses relatórios como ferramentas. Tá? Essa interação também, ela nos proporciona uma regulação mais adequada. Por quê? O órgão regulador passa a conhecer melhor os prestadores, os procedimentos do dia a dia, então a gente consegue diminuir aí o impacto da regulação, e a regulação ela vai sendo mais adequada, ela não limita, ela auxilia os prestadores. E essa interação também traz aí um dos objetivos a acertar, que é a redução da assimetria de informações. A assimetria de informações quando uma das partes tem mais informações do que a outra parte. Mas, às vezes, olhando alguns prestadores, a gente vê também que não tem essa consciência ainda da importância das informações. Então, não é só a agência que não tem informações, não é só o SNIS que não tem a informação correta. Muitas vezes, o próprio prestador não tem essas informações. Então, essa interação da agência e do prestador é todo mundo buscando por maiores informações, melhores informações também. E, por último, dessa parte aí da experiência prática, eu quis trazer algumas dificuldades e percepções também. Tá? Gestores que entendem a importância da informação para a gestão, colhem mais benefícios, igual eu falei, o acertar e a fiscalização são ferramentas. Né? A gente tem uma visão do que seria uma auditoria, do que seria uma fiscalização, às vezes são nomes fortes, todo mundo assusta. Às vezes eu vou conversar com um contador, ele fica assustado. Não, calma aí, nós estamos tentando melhorar a formação das informações, nós vamos certificar a confiança e a exatidão, mas nós estamos trabalhando pelo mesmo objetivo. Né? Então, é muito importante esse apoio e entendimento da importância da informação. A implementação do acertar exige uma comunicação clara para entendimento da linguagem utilizada. Quando foi desenvolvida a metodologia, eles pegaram vários prestadores do país todo e uma empresa de consultoria fez toda essa compilação de dados. Então, algumas vezes, a linguagem utilizada nas perguntas fica de difícil entendimento. Então, tem que haver comunicação para a gente poder chegar, né, a um consenso, a um esclarecimento sobre o que é essa pergunta. Uma, por exemplo, pergunta sobre log do sistema. Às vezes você não é da área de TI, e log do sistema fica uma coisa complicada na cabeça, não sei o que é isso. E log do sistema é apenas o histórico de alterações. É aquele ponto no sistema onde você consegue ver o histórico de alterações, quem alterou por último, o que alterou, quando alterou. Outra percepção. As organizações que têm uma boa comunicação interna se destacam mais no acertar. Tá? Algumas vezes eu fiz a apresentação do acertar e não estavam todos os representantes no momento. A informação não foi repassada. Tá? Então, isso daí atrapalha, a gente tem que repetir essa parte da apresentação, a gente perde tempo. Não só a agência tem muito o que fazer, o prestador também não pode ficar parando o tempo todo para
né, para alinhar essa comunicação. O uso do grupo de WhatsApp foi uma percepção também. Eu costumava pegar um líder desses representantes, passava as informações para ele e ele repassava. Mas não são todos que repassavam essas informações. Então, eu centralizei num grupo de WhatsApp para passar as informações e também para receber perguntas. Tá? Muito importante isso, pergunte. Se você não tem dúvidas, está errado. O certo no acertar é ter dúvidas, é ter questionamentos. Eu sou muito satisfeito, sou muito agradecido pelos primeiros prestadores que foram escolhidos. Primeiro, porque os 3 primeiros que nós convidamos aceitaram o convite, né? Aceitaram participar dessa implementação gradual do Acertar, que no início não tinha uma avaliação, era mais um diagnóstico, mas era todo um aprendizado. Né? A Daniele, que vai fazer a apresentação aí, junto com o Anderson, a Luciana, que é do SAAI, senador Firmino, aqui, outra cidade, o Cláudio e a Maria do Carmo, de Raul Soares. Eu tenho que agradecer muito, porque foram pessoas que se empenharam, perguntaram muito, e isso contribuiu tanto para o crescimento deles, quanto para o nosso aqui. Então, quanto mais for conversado, melhor. Então, todas as perguntas eu prefiro responder no grupo, porque pode ser uma dúvida comum entre outros representantes de outros setores. E, às vezes, o setor comercial nem sempre conversa com quem está lá no setor de qualidade da água, da ETA. Né? A gente encontra ali pelos corredores, mas trocar informações no grupo ali, a dúvida pode ser a mesma, já responde para os dois. Outro benefício, né, uma percepção, as informações disponíveis podem ser utilizadas para mostrar o trabalho realizado. É muito comum fazer o reajuste das tarifas e a população reclamar. Mas como que você consegue reduzir essa reclamação? Mostrando para eles o trabalho realizado. Se você tem essas informações, se você conhece a importância das informações, você tem ali documentado quantos metros de rede foram ampliados, qual comunidade começou a receber água tratada, que às vezes não tinha. O saneamento é muito complicado, porque o trabalho fica debaixo da terra, mas você tem que mostrar isso. Eu vi um documentário há pouco tempo sobre saneamento no Nordeste, tá? Eles perguntaram para uma pessoa aqui na região Sudeste sobre o valor da tarifa. Olha, R$40 é uma tarifa, o que você acha dessa tarifa da água? Ele, absurdo, não podem cobrar da gente R$40. E perguntaram para uma pessoa do Nordeste. A pessoa falou, olha, é muito barato, porque antes eu tinha que buscar com um balde no poço e trazer essa água para cá. Então, veja, é a percepção do trabalho, do trabalho realizado. É você apresentar o trabalho que está sendo realizado. Se você não juntar essas informações, você não consegue apresentar isso. O brasileiro tem esse sentimento, né? Ah, eu não gosto de pagar imposto porque eu não vejo o benefício. Mas a gente tem que mostrar, porque ele vai ver o benefício. E, por último, mais que uma avaliação, a gente tem que buscar a evolução constante, né? O Acertar, ele tem esse viés de avaliação, ele é essa auditoria, certificação, e o que a gente tem que buscar sempre é a evolução constante. E essa evolução constante, os resultados, os bons resultados, eles não vêm rápido. Tá? A Daniele aí, que vai apresentar, ela já reclamou um pouco comigo, porque nós fazemos a avaliação de acordo com a referência de dados do SNIS. Então, desse ano, por exemplo, nós estamos analisando dados de 2021, que foi o primeiro ciclo que nós fizemos. Só agora no terceiro que essas primeiras recomendações vão ser utilizadas. Então, ano passado, quando nós fizemos a avaliação, algumas coisas a gente não pôde usar. Por quê? A evolução tem que ser constante, porque o benefício vai ser colhido mais no futuro, mas com certeza vai ser colhido. Tá? Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Os meus dados, as informações aí, se alguém quiser, tiver dúvida,
eu estou à disposição e, novamente, um obrigado aí para a Arismig e a todos. Vou encerrar aqui o compartilhamento, e aí já está encerrado. Fico à disposição para dúvidas agora ou no final também. Pessoal, agora a gente vai passar a palavra para a Daniele. Ela é diretora adjunta do DEMAI de Ponte Nova, e ela vai falar um pouquinho sobre a experiência, né, que o prestador de serviços, né, teve com a aplicação da metodologia Acertar. E depois que ela falar um pouquinho da experiência, passar para a gente algumas informações importantes, né, para esse processo de aplicação da metodologia no âmbito do município, a gente vai abrir para perguntas e depois a gente vai encerrar a nossa reunião. Daniele, a palavra é com você. Daniele, eu acho que o seu microfone está desligado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite também, né, das duas agências. É um prazer estar aqui. Eu estou como diretora adjunta nessa gestão, junto com o Anderson. Ele não está aqui comigo porque ele está na assembleia agora da agência, da ARI. E, assim, é um prazer mesmo estar aqui mostrando, eu sei que tem vários prestadores aqui, a nossa experiência. Eu vou compartilhar a tela aqui. É uma guia, não é? Eu tenho um pouquinho... Me ajuda aqui, Ana. Compartilhar a tela inteira. Me ajuda aí, gente. Tela inteira. Tela inteira. Como anfitriã, assim, apresentando, eu não estou muito acostumada, não. Vocês estão vendo? Sim. Está aparecendo direitinho? É porque eu não consigo, uma coisa que eu não consigo ver os dois. Só está no final, viu? Você não é obrigada. Sim. Deixa eu voltar aqui. É bem rapidinho, tá, gente? Assim, eu fiz bem resumido. Então, é o seguinte, o Acertar, né, para a gente aqui, iniciou em 2021, o primeiro ciclo. A gente teve todo esse treinamento que o Rodrigo explicou. E onde estamos agora? A gente finalizou o segundo ciclo em 2022, né? O final do ano, a gente recebeu o relatório e a gente já está trabalhando nas inconformidades, no plano de ação, para o novo ciclo que vai ser ao final deste ano, terceiro, no caso, né? E esse ciclo de 2022, ele foi referente às informações do SNIS de 2020. O que o Rodrigo falou agora ao final, né, que eu fiquei assim, um pouco decepcionada, decepcionada no sentido da gente já ter resolvido várias coisas, mas a gente não pôde ele não pôde colocar essas informações, porque a gente tinha providenciado isso em 2022 e 2021, mas as informações eram de 2020. Então, a gente já está bem à frente, mas essas informações nossas não puderam ter sido colocadas no relatório. Então, isso dá um pouquinho de frustração para o prestador. Eu confesso que eu fiquei bem frustrada. O Rodrigo também explicou da equipe de trabalho. Essa foi a nossa equipe de trabalho. Então, para cada processo, a gente teve representantes, né, que cuidaram dos seus CTs. Então, cada um respondeu direitinho aos seus as perguntas e enviaram todos os documentos, todos, igual ele falou, prints de tela, todas as nossas evidências, cada um foi responsável pela sua parte. Então, só um exemplo aqui, o CT01, né, que ele fala de políticas, normas, procedimentos no setor comercial, né, cadastro, classificação de usuários, cadastro de economia, se existia procedimento escrito, divulgado. A gente não tinha em 2021. E aí, a partir do relatório, ano passado, né, desde o início do ano, a gente focou em atender as questões que estavam inconformes. Quando veio para a gente observação, não foram evidenciadas políticas, normas, procedimentos, a gente correu para realizar essas políticas, colocar os procedimentos para funcionar, divulgar para todo mundo. Então, aqui dentro do DEMAI está sendo um trabalho assim, intenso de qualidade mesmo. A gente está com procedimentos
em todos os setores, a gente meio que padronizou mesmo, né, as atividades que antes um colega fazia de um jeito, o outro fazia de outro, um servidor novo aprendia só com o que o outro passava. Hoje não, todas as salas já têm a pastinha dos POPs, mudou o procedimento, cria a versão 2. Eu sou gestora nessa parte da qualidade, então eu acompanho, tem revisão anual dos POPs, agora em julho já é o momento de revisar, de passar em todas as salas e ver se mudou alguma coisa. Então, a gente está no meio desse processo que, assim, meio não, porque ele já está bem avançado, mas qualidade, ela não é fixa, ela não é estável, isso é um processo contínuo. A estratégia que a gente usou como prestador, a partir do acertar, foi procurar todas as inconformidades e focar em solucionar os problemas apontados por elas. Por quê? Quando o Rodrigo disse também que é a vontade do gestor, eu entendo, e o Anderson também, a gente é bem alinhado nesse pensamento, não adianta nada se o gestor não quiser, tá? A gente poderia responder a agência, a gente poderia responder tudo e ficar estagnado. E voltar para o nosso dia a dia e esquecer, aquilo ali só no final do ano eu vou lá e respondo tudo de novo. Ok, não é essa a estratégia que o demais tomou. Então, a gente foca mesmo, a gente acha que a auditoria é importante, é necessária, imprescindível para melhorias. Isso é só um exemplo, tá? Daquele CT que eu mostrei lá, onde dizia que a gente não tinha procedimento para cadastro de usuários no sistema. Hoje aqui a gente usa o sistema Gestcom, que é o da MGF, vários prestadores usam aqui em Minas, e a gente criou esse POP, por exemplo, que é como cadastrar o usuário na categoria residencial social no sistema. Então, tem histórico, esse ainda não tem a segunda versão, agora, né, em julho eu vou passar, verificando se mudou alguma coisa, provavelmente não, porque o sistema é o mesmo. E aí a gente tem toda a metodologia, todos os passos para executar a atividade. A nossa conclusão, no segundo ciclo, a conclusão, na verdade, essa conclusão é da auditoria, que a percepção inicial da equipe de auditoria é de que o prestador tem trabalhado muito para documentar e melhorar esses processos. A expectativa é de uma melhora considerável nas avaliações dos próximos anos, porque, por exemplo, esse POP, ele não pôde fazer parte, porque a gente criou ele no ano passado. Então, foi isso um pouquinho da frustração como prestador que a gente teve aqui. Vários POPs a gente teve que responder não, porque eles não consideraram, não podia considerar, né, que era de 2020. No que se refere ao gerenciamento de dados, o prestador utiliza sistemas robustos que atendem suas demandas, entretanto, percebeu-se que seria necessário um maior grau de integração para diminuição de interferências e aumento da segurança das informações. Então, são pequenos parágrafos que eu selecionei, a conclusão era bem maior, e sugeriu para a gente, assim, melhoramos, né, mas precisamos melhorar muito mais. A nossa conclusão, enquanto gestão, é que a auditoria nos fez enxergar muitos pontos em que não conseguíamos vislumbrar, e assim pudemos investir nas melhorias contínuas, que estão dando excelentes resultados na autarquia. E aí, assim, como prestador, o pouquinho que eu podia trazer para você, deixa eu só voltar aqui. Um pouquinho, né, que eu pude trazer para vocês. Isso, a gente aqui no Demais está num processo muito avançado de controle de qualidade. Hoje a gente aqui, a partir disso também, tá? A gente acabou com o papel aqui, a gente não faz um processo mais em papel, tudo nosso é digital, processos licitatórios, então isso tudo veio da parceria com a agência. Eu acho assim, fiscalização não é punição. A gente entende que a agência está junto com o prestador para a melhoria do serviço de saneamento. Então, quando o gestor entende isso e está junto com os auditores, quando vem até aqui, a gente, né, procura mostrar em todos os lugares, por mais que estejam errados, às vezes um reservatório com mato, sem placa, mas a gente vai porque a gente precisa lembrar que aquilo está errado para a gente fazer. Então, o que o Acertar trouxe para a gente foi isso. E estou aqui também à disposição, né, para quem precisar, o Anderson também, que a gente quer ajudar mesmo no saneamento do nosso estado. Muito obrigada, Daniela. Daniela, desculpa.
Eu vou agora passar de novo a palavra para o pessoal da Arismig, para Fernando e para a Jéssica, que vai falar agora. O Marlon também levantou a mão, vou abrir a palavra antes para ele, tá, Fernanda? E aí, depois que o Marlon falar, a gente passa a palavra para a Fernanda, e aí a gente vai abrir para dúvidas. Na verdade, eu só gostaria de fazer 2 perguntas. Uma delas para o nosso querido Rodrigo. Bom dia para você, Rodrigo. Prazer imenso te ver, alegria imensa. E para a Daniele também. Então, fazer uma pergunta para os dois, a mesma pergunta para os dois, que eu acredito que seja importante para nós na Arismig. Se vocês, Rodrigo e Daniele, pudessem eleger o marco zero, aquilo que é fundamental, que vocês julgam como imprescindível para a implantação do Acertar com sucesso, qual seria esse marco zero? No caso, para o regulador, Rodrigo, e para o prestador, para a Daniele. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O marco zero, aquilo que é imprescindível. Pode primeiro, Rodrigo. Olha, eu vou defender realmente os gestores que se empenham, tá? Igual eu falei que nós temos um grupo de WhatsApp, assim, tem gestores que estão lá no grupo também, cobram, e aí, pessoal, o Rodrigo cobrou o documento, cadê o documento? Vamos lá, vamos buscar benefício. Por quê? Isso tudo, igual assim, a Daniele deu o exemplo aí de, às vezes, ficar frustrado por ter uma evolução lenta, então a gente tem que trazer essa motivação. Um exemplo da motivação do empenho dos gestores, no demais, eles trouxeram cursos internos, né? O CISAB, aqui, apoio, ele no início contratou uma empresa de consultoria para começar a elaboração dos POPs, eles ficaram insatisfeitos. Não, o pessoal não tinha experiência em saneamento, o POP ficou simples, nós vamos fazer melhor. E aí, trouxeram para dentro do demais um treinamento interno. Então, assim, eu fico muito satisfeito de ver todo esse empenho, e onde tem o empenho, onde o pessoal compreende a importância da boa informação, tem melhores resultados, o trabalho fica mais fácil, fica mais fluido. Então, eu vejo também, né, isso é muito importante, mas eu vejo como prestador que o marco é o diálogo entre a agência e o prestador. Essa primeira reunião, talvez, daquela reunião de passar, se pudesse ser presencial, se pudesse, é melhor. Eu acho que essa proximidade, o conversar, o mostrar, olha, não é uma auditoria, não queremos punir vocês, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para melhorar. E essa vontade dos gestores também, igual o Rodrigo falou, o CISAB fez no início, por quê? Vendo que o Acertar era muito relacionado a procedimentos, praticamente todos os CTs, há procedimento padronizado, divulgado sobre isso, o prestador tem que entender que ele vai ter que ter procedimentos. Então, essa necessidade de criar os procedimentos é muito importante. E do continuar, tá? Porque, como o Rodrigo falou, a gente recebeu, né? Tá até aqui do meu lado, deixa eu só mostrar para vocês. A gente contratou, através do CISAB, uma consultoria que veio até aqui, entendeu alguns processos do primeiro ciclo. Eles pegaram só aqueles processos que tinham no primeiro ciclo e desenvolveram todos os POPs junto com a gente. Um daqueles que eu mostrei para vocês. Entregaram lindo. Ficou ótimo, um trabalho excelente. Porém, isso não pode ficar aqui. Se vocês vissem hoje, a gente tem assim, ó, um amontoado de POPs. Não parou por aqui. E não é só fazer procedimento, é fazer procedimento, chamar os servidores e dar capacitação. Então, o nosso médico, quando vem algumas prefeituras, algumas autarquias, vem vindo conhecer a nossa forma de trabalhar. O que é a primeira coisa que a gente fala? Criar procedimento, trazer o servidor, capacitar o servidor. E não adianta eu pegar o procedimento e ele colocar dentro da gaveta. Então, é isso que eu acho que é o marco de você, junto aos prestadores. Hoje nós estamos mostrando aqui os nossos filhos, né? Regulamento, manual de engenharia, essas coisas não existiam. Elas vieram com a agência junto com a gente, com o consórcio junto, todo mundo trabalhando em conjunto e a gente querendo. Então, eu aconselho vocês essa proximidade com os prestadores.
Eu falo muito, né, Rodrigo? Falo mais que você. Passa por isso. A quantidade de copo já. Todo treinamento que a gente faz, a gente guarda, por exemplo, esse aqui é de treinamento. Toda capacitação que a gente faz, vamos a Belo Horizonte num curso da MM, né? Amanhã a gente até vai no fórum lá do Tribunal de Contas. Chegou, a gente tem que se reunir, passar o que foi levantado, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode melhorar, documenta isso e guarda. Isso tem um dos CTs que pergunta isso, e pergunta se existe procedimento para capacitação. Então, assim, é uma evolução sem fim, né? Eu estou muito favorável a essa proximidade da agência junto aos prestadores. Então, é isso. Obrigada, pessoal, pela resposta. É uma pergunta muito bem feita pelo Dr. Marlon, né? É muito interessante a gente ver como na prática funciona tanto esse processo de certificação. Eu queria só fazer uma colocação de uma frase que eu vi em um dos cursos que eu estava fazendo sobre o acertar, que eu acho que vai nortear, às vezes, né, essa ideia do nosso processo, né, que foi o William Edward Deming que falou. Ele é um estatístico muito famoso, né, dos Estados Unidos, e ele fala assim: melhoria de processo é como escalar uma montanha. É difícil, mas a vista do topo é inesquecível. Então, a gente tem que lembrar que, assim, é um processo moroso, é um processo, muitas vezes, que vai dar um trabalho para a autarquia, mas quando a gente chegar no fim, ver o tanto de coisa que a gente vai conseguir fazer com a melhoria dessas informações, a gente vai ter um benefício muito grande em relação a isso. E hoje a Daniela já está vendo na prática o tanto que isso beneficiou demais internamente mesmo, né? Que durante o processo a gente tem algumas divergências, que a gente tem algumas coisas que a gente não conseguiu fazer da forma que a gente gostaria, mas com certeza para todos os nossos prestadores isso vai ser muito interessante. E tanto é muito interessante a gente conversar com o pessoal da área Zona da Mata, porque hoje também eles têm uma estrutura parecida com a gente, eles têm um consórcio de apoio, né, que é o CISAB Zona da Mata, e a gente tem o CISAB Sul, onde, né, essa parte dos procedimentos operacionais padrões feito pelos próprios prestadores, ela pode ser realizada em conjunto com o CISAB Sul, onde vocês podem solicitar capacitações via consórcio CISAB Sul. Então vai ser interessante que a gente também tenha essa experiência prestada para o pessoal hoje da Arizona da Mata, que tem uma estrutura muito parecida com o CISAB Sul e a Arismig. Então, agora eu vou passar a palavra para a Fernanda e depois a gente vai abrir para as dúvidas. Obrigada, Luiz. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está um pouquinho baixo. Um pouquinho baixo, Fernanda. Tá, peraí, só um minuto. Melhorou? Sim. Melhorou. Eu acho que é o meu fone, está com algum problema. Eu só vou ressaltar aqui que a gente falou da metodologia CERTER, né? Nesse ano de 2023, a gente vai implantar em um município. Nós escolhemos o município de Boa Esperança por questão de logística, né? Como a sede da Arismig aqui em Boa Esperança vai facilitar muito, até porque é um momento de aprendizado para nós também, né? E a gente vai implantar já o terceiro ciclo, porque o terceiro ciclo ele já abarca o primeiro, o segundo e o terceiro. E a gente... Pessoal, eu mudei aqui para o computador da Jéssica, eu estou com um problema no meu áudio, mas eu vou falar novamente. Vamos começar a implantação esse ano aqui na Arismig, e nós escolhemos a implantação em um prestador.
o município escolhido ele foi Boa Esperança por questão de logística, né, como a sede da Arismig é aqui em Boa Esperança. Isso vai facilitar muito, até porque é um momento de aprendizado para nós também, né, visto que a metodologia ela é muito complexa no primeiro momento, então, pela facilidade de proximidade, foi escolhido Boa Esperança. Nós vamos implantar o terceiro ciclo, porque o terceiro ciclo ele abarca o primeiro, o segundo e o terceiro, e também por questão de custo, a gente conseguiu uma plataforma por um valor promocional esse ano, então a gente tem até 31 de dezembro para implantar aqui no município de Boa Esperança, e para 2024 nós vamos escolher mais 1 ou 2 municípios, e aí a gente depois, né, vai conversar com os diretores dos municípios, ver aqueles que estão interessados para decidir o ano que vem por mais 1 ou 2 municípios. Mas é isso que eu tinha para falar. Agora eu deixo aberto para as perguntas, ou devolvo a palavra para a Luísa, se ninguém tiver mais nada para perguntar. Pessoal, então agora a gente vai abrir para pergunta, né? As perguntas podem ser direcionadas, né? Tanto para mim, quanto para o Rodrigo, quanto para a Daniele, ou também, se tiver alguma dúvida que quer perguntar diretamente para a equipe interna, né, da Arismig, também pode ser perguntado. Eu também deixei ali no chat o site do Acertar, que o Rodrigo citou, sobre, né, onde tem todos os downloads úteis para a gente baixar, que fala sobre o Acertar. Então, agora, o César Lima levantou a mão. César, o senhor está com a palavra. O microfone abriu. Bom, assistindo vocês falarem aí, vem um filme na cabeça, porque isso eu comecei a fazer na Sabesp em 1997. E o jeito que vocês estão fazendo é nós lá em 1998, no comecinho. E esses são os primeiros passos. Nada nasce pronto e definitivo, tem que ser construído. Né? E uma das lições que a gente mais aprendeu é que você tem que trazer gente de fora para falar, porque dentro de casa não faz milagre. Mas você não pode contratar consultor, você tem que contratar facilitador. Um cara que estimule a você a agir, porque o conhecimento é da cidade e não do consultor. Né? E uma dica, vocês escrevam aí que se vocês não fizerem isso, está tudo errado. Baseiem todos os processos na NBR 24.510, 24.511, 24.512. Está tudo escrito lá como que uma boa gestão, isso certificado pela IWA, International Water Association. Foi onde a Sabesp bebeu. E o caminho que a gente escolheu a Sabesp para avançar nesse processo de troca, de auditoria, de jeitinho que vocês estão fazendo, a gente não tinha isso, Acertar, a gente usou o PNQS, Prêmio Nacional de Qualidade da Gestão da ABS, e o Prêmio Nacional de Qualidade Nacional. E a minha unidade de negócio, nós demorou 17 anos para conseguir o PNQ, que é o Prêmio Nacional de Qualidade da Gestão, onde tudo isso é falado, tudo isso é revisado, nós fizemos tudo isso. Né? E os procedimentos da Sabesp ficam expostos, são públicos. Dá uma olhadinha neles, são muito bem feitinhos. E não é exagerado, não. Tá? Então, a BNT e o passo a passo. E lá na Sabesp a gente usou uma outra coisa, que eu acho que vocês, gestores, que pega mais o touro à unha, né? A gente usou conhecimento de antroposofia, a gente fez um monte de curso junto ao pessoal da FEA, da USP, para poder mudar a cabeça da gente. Que a maior resistência está nas pessoas. Somente nós que é funcionário público, é tudo preguiçoso. Meu salário vindo, eu não faço nada, não me enche o saco. Né? E o bom para essas pessoas, se não tiver muito fixo, é entrar num acordo com elas. Na Sabesp a gente fez isso. Várias pessoas entraram com a bunda e a Sabesp com o pé. Senão não vira. Né? Tem que acontecer. E parabenizo vocês. E tem uma coisa que eu queria demais que vocês também, se puder conhecer, para beber na fonte disso tudo, que é o IWA. Né? Dá para vocês ler? Não dá, né? Isso aqui é a tabelinha onde a gente coloca a confiabilidade. A gente é A, B, C e D, muito confiável, confiável, pouco confiável. E aqui, nessa tabelinha aqui, os erros que se tem de 1 a 5%, de 1, né? E no saneamento, se você não procurar B2,
você está exagerando. O que é B2? É um número confiável, não precisa ser muito confiável, porque o hidrômetro já te dá um erro de 5% de média. E você tem que ter um erro de 1 a 5%. Então, a gente busca ser B2. Isso a parte operacional. A parte contábil é A0, A1. Tá? E foi daqui que nasceu tudo isso. Então, tem muita fonte boa. Quem gosta de estudar, Rodrigo, pelo jeito é um caboclo que chega junto, olhem, é ali que está a fonte. Tá? E, se puder, pega um desses, você que já está mais treinado, essa menina de Ponte Nova, entra num PNQS, escolhe um ponto e vá aprender, porque ali está o top da gestão. E uma outra coisa que a gente nota, que a gente bastou muito lá, foi dominar as palavras. Gestão é uma coisa, gerenciamento é uma coisa, assertivo é uma coisa, eficaz é uma coisa, eficiente é outra coisa. Né? E aqui vocês estão ainda me confundindo demais. Gestão com gerenciamento, efetividade, assertividade. Então, vamos ajustar essas coisinhas. Se vocês quiserem algumas dicas, a gente consegue, porque aí é um negócio legal. A gente começa a verbalizar de igual para igual. E uma coisa que a gente deveria fazer, Jéssica, no nosso relatório de fiscalização, é comparar indicadores. Né? E quais indicadores a gente vai escolher? O indicador que a gente escolher tem variáveis, e as variáveis têm que ser comum em todas as áreas, então você tira um número que não serve para nada. Isso a gente aprendeu porque o EWA foi o teste de campo do EWA no Brasil, na Sabesp. Aprendi um bocado de coisa. Né? E a gente percebeu muito que perseguir um indicador é o que dá o resultado. E a gente largou mão de mexer com o indicador, porque a gente percebeu que as nossas variáveis que geravam os indicadores estavam todas erradas. Nenhuma delas era B2. Tinha umas que a gente não sabia nem o que era, de tão grande que era o erro. E a gente chegava num ponto, num lugar que crescia mais, queria apurar tanto, que ficava tão caro que queria passar para B1. Não precisa. Aí fica mais caro o molho do que a carne. Tá? Então, olha, parabenizo, e o SNIS tem que ser muito bem preenchido. E essa a linha de ação. É passo a passo. Passo a passo. Tá? Parabéns a todos. Se puder ajudar alguma coisa. E esse material aqui, eu tenho, depois eu vou disponibilizar para a Jéssica, que eu fiz uns textos sobre tudo que eu consegui aprender sobre indicadores e como fazer feedbacks. Feedback por eficácia, feedback por eficiência, tudo direitinho. Pode contribuir para alguma coisa. Tá? Muito obrigado, parabéns por todos. César, a gente que agradece. Eu queria só apresentar o César Lima, ele é presidente do nosso Conselho Superior de Regulação, para quem não conhece o César. Muito obrigado pelas contribuições, com certeza, né, seria muito importante esse material para a gente disponibilizar para os prestadores, porque esse processo de auditoria e certificação, né, mesmo que a gente tenha dentro do Acertar, já é uma metodologia pré-definida, onde a gente tem, né, alguns testes de confiança e exatidão, que talvez aqui dentro da nossa apresentação, por ser muito resumida, né, não ficou tão claro. Lógico que a gente vai medir os índices, né, de confiança e exatidão, né, durante todo o procedimento, por isso que ele é dividido em 5 ciclos, mas toda e qualquer contribuição é muito válida para que a gente consiga, né, implementar de uma maneira adequada isso dentro dos nossos prestadores. E essa questão do preenchimento do SNIS, né, para que a gente consiga certificar esses dados, vai ser um grande avanço para a gente conseguir exatamente fazer as melhorias necessárias, por exemplo, no nosso relatório de fiscalização, comparativos de indicadores, e até mesmo dentro dos nossos relatórios de regulação econômica. Agora, queria ver se mais alguém tem alguma dúvida para a gente sobre o Acertar. Como, né? Marcelo Miranda. Marcelo? Não estamos escutando. Marcelo, se quiser mandar no site ou no chat aqui, a gente pode também ler. Acho que a chamada dele caiu. Bom dia, pessoal. Vou fazer aqui. Ele vai falar pelo chat. Eu vou ler para todos.
Pessoal, enquanto o Dr. Marcelo fala no chat, fiquem à vontade aí, eu até coloquei no chat também, façam perguntas, como já ressaltamos em várias falas, minha, né, do pessoal aí que apresentou, da Luísa, né, do Rodrigo, da Daniele, foram falas muito válidas, é tudo de interesse de vocês, façam as perguntas, este é o momento, estamos aí todos à disposição para responder. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ah, que bom. Bom, primeiramente eu quero parabenizar, né, a Luísa, o Rodrigo e a Daniele pelas apresentações. Eu fico muito satisfeito em ver que o saneamento, ao menos aqui em Minas Gerais, tem evoluído bastante em nível de gestão, né? E é muito bom quando a gente vê gestores comprometidos aí como a Daniele, e inteirados, né, do assunto e buscando sempre melhoria, ciente de que não para por aqui, né, vocês já estão num nível bom, mas o melhoramento ele é contínuo, né, e assim, basicamente eu queria entender, são 5 ciclos, né, a metodologia acertar, é isso mesmo? Porque a Fernanda falou que Boa Esperança vai fazer 3 ciclos, né, de uma vez, até dezembro. Depois isso continua? Como que funciona esse acompanhamento depois? Então, basicamente a gente tem esse prazo um pouco mais rápido, né, nesse primeiro momento, porque a gente tem até dezembro de 2023 para a gente encaminhar, né, para o Ministério das Cidades a certificação dos 3 primeiros ciclos, onde a gente já vai fazer nesse terceiro ciclo também a questão da análise de exatidão. O prazo, ele vai depender, basicamente, se a gente, né, vai ter o serviço terceirizado, se a gente vai contar com o sistema, né, de aplicação, né, dos ciclos, e também vai depender, né, da autarquia em responder às coisas no tempo hábil para a gente conseguir realizar esses ciclos. E a intenção é que no próximo ano, né, a gente faça o 4º ciclo em Boa Esperança, a gente dê prosseguimento para esse acertar, porque a gente também vai ter o prazo até de dezembro de 2024 para a gente aplicar o 4º ciclo em todos os regulados. Então, a partir do ano que vem, quando a gente for incluindo novos regulados, a gente vai ter um prazo menor para a gente aplicar mais ciclos. E eu também queria pedir para o Rodrigo, né, complementar essa resposta, porque como eles estão vivendo isso na prática, vai ser melhor que o Rodrigo também responda um pouquinho sobre isso. Inclusive, nesses dias eu pedi uma ajuda para ele sobre essa questão dos ciclos, porque ainda é um pouco confuso. A questão dos ciclos, a Luísa apresentou a árvore de decisão lá no início, e cada ciclo ele envolve um número de indicadores e informações do SNIS, que são analisadas pelos controles. Então, quando fala em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ciclo, é uma implementação gradual. Então, é para poder todo mundo aprender, né, com menos informações até chegar ao total de informações. Mas no 5º ciclo, por exemplo, teoricamente você já está... Teoricamente não, né? Você vai ter que analisar todas as informações e se for terceirizado a aplicação, você já tem que começar no 5º ciclo, porque se está terceirizando, você não tem esse período de aprendizado, de desenvolvimento. E os ciclos são anuais, chegou no 5º ciclo ali, a agência já vai estar 100% habilitada a aplicar, né, todos os controles sobre todas as informações, e o acertar passa a ser anual, todo ano. Agora, o tempo de aplicação de cada ciclo, eu tenho estimado aqui em torno de 3 a 4 meses para cada município. Mas Ponte Nova mesmo, ano passado, nós fizemos em 30 dias ou menos, tá? Porque nós fizemos a contratação, né, de um sistema, a contratação demorou, quando saiu, já saiu no final de outubro, e a certificação tem que ser entregue até 31 de dezembro, então foi meio corrido. Mas como eles já tinham alguma experiência, já conheciam as informações,
foi muito rápido, tá? Mas é isso, esse ciclo é mais questão de número de informações que vai evoluindo para o pessoal poder aprender. Muito obrigada, Rodrigo, pela complementação. Doutor Marcelo, deu para responder a sua pergunta? Tem mais alguma dúvida relacionada aos ciclos? Mais alguém tem alguma dúvida? Sim, entendi. Perfeito. Ótimo. Jane Macedo levantou a mão. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta para a gente. Bom dia, pessoal. A minha câmera não está funcionando direito aqui. Eu queria agradecer pela oportunidade da participação, né? Agradecer a Luísa, ao Rodrigo, né? Pela disponibilidade, Daniele. Eu fiquei em dúvida da seguinte situação, com relação aos dados do SNIS, né? Nessa implantação aqui em Boa Esperança, vocês vão analisar esses dados referentes ao ano de 2022 ou ao ano de 2021, as informações prestadas ao SNIS, né? Então, hoje, né, a gente tem esse delay, né, de aplicação das informações, infelizmente, né, até o prestador fazer o preenchimento dos dados referente ao ano anterior, até a gente ter a publicação disso, a gente tem uma análise referente ao ano anterior, da última publicação. Então, no caso, né, se a gente já tiver dentro dos dados disponíveis de 2022, a gente vai analisar o de 2022, e teve, né, uma alteração recente, que eu vi recentemente, Rodrigo, se você já tiver um conhecimento melhor, a gente analisa os dados e eles são certificados em triênios, né? Então, a gente tem a possibilidade de análise dos dados de 2021, por exemplo, mas a gente vai certificar automaticamente os dados de 2021, 2022 e 2023. Então, seria esses triênios que são analisados, mas, de qualquer forma, também, dessa vez, eu vou passar a resposta para o Rodrigo, para ele falar, né, do ponto de vista de alguém que está aplicando agora. Essa validação dos dados é sempre de acordo com o último SNIS publicado. Então, por exemplo, nós temos agora o SNIS de 2021 publicado. Então, são essas as informações que estão recebendo a certificação. Então, isso ainda tem alguma dificuldade por causa desse delay do SNIS, né? Quase 2 anos aí. O Ministério das Cidades, a ANA está vendo com bons olhos o acertar, porque eles acreditam que à medida que a gente for certificando e o acertar for sendo realizado anualmente, a gente vai conseguir diminuir esse delay e o SNIS vai ser publicado mais rápido, tá? Porque algumas informações, igual a Daniela ali, mostrou o POP. O POP, ele tem que ter a data de criação, a data da vigência onde ele vai ser revisado. Então, ele está ali na cara do auditor com uma data. Então, como que o auditor vai validar um POP de 2022 se você está validando os dados do SNIS de 2021? Aquele POP é para garantir a qualidade do dado de 2021. Se ele foi elaborado em 2022, ele não garantiu a qualidade de 2021. Agora, nós chegamos em alguns momentos que, por exemplo, em 2022, vocês trocaram todo o sistema de gestão. Foi feita uma nova licitação, trocou o sistema de gestão. Então, o auditor ele não consegue ter dados, às vezes, de 2021. Então, isso ainda está em discussão e algumas vezes é validado com dado de 2022 mesmo, tá? Por incapacidade de retroagir. Entendi. Obrigada, Rodrigo. Uma outra dúvida que eu fiquei com relação aos dados, vão ser avaliados os dados do sistema de abastecimento de água e esgoto, né, esgotamento sanitário, e a parte de resíduos e drenagem também vai entrar nessa metodologia? Por enquanto, não, apenas água e esgoto. Tá? Está em desenvolvimento um acertar para resíduos, mas eu acredito que ainda demora um pouco, tá? Certo, obrigada. Luísa, está me ouvindo? A gente só consegue fazer avaliação de resultado de qualquer indicador se a gente tiver no mínimo 3 dados confiáveis, porque sem 3 pontos na curva a gente não tem tendência. Então é só uma avaliação momentânea. Você não faz avaliação de gestão com menos que 3 dados, tá? Sim, dentro da metodologia tem essa previsão.
Pessoal, tem mais alguém com alguma dúvida? Eu vi que a Jéssica levantou a mão aqui, vou passar a palavra para ela. Luísa, na verdade, para o Rodrigo e seria para a Daniele também, né? Qual a dica que você, Rodrigo, mas a Daniele já saiu, daria para os municípios que não serão certificados pela agência reguladora nesse primeiro momento? Eles poderiam estar adiantando essas questões de procedimento, para na hora que eles forem certificados, eles já terem uma boa pontuação? Né, se você puder responder do ponto de vista aí do prestador também, a Daniele não pôde ficar até mais à frente, né? Fica os agradecimentos aí para ela também. Adorei a pergunta, excelente, porque nós estamos tentando fazer isso também, por questões financeiras e logística também, nós não vamos conseguir fazer em todos os nossos prestadores, mas nós estamos tentando envolver o CISAB para que já sejam, já comece a desenvolver esses procedimentos. É muito importante saber também que 80% ali das avaliações da Acertar são em cima de procedimento e trâmites internos, revisões de documentação, revisão de uma retificação de conta. Então, se você já começar a se organizar, você já começa com uma avaliação boa, que não foi o caso de Ponte Nova, por exemplo. Eles tiveram uma primeira avaliação, né, pior, e agora vão ter uma avaliação só 2 anos depois, colhendo frutos. Então, isso, para ter boas avaliações, é essencial, e para a qualidade também, né? Eu acho que a Daniele diria isso. Quando você começa a perceber os benefícios, você vê que poderia ter começado antes. Rodrigo, muito obrigada, isso é muito importante, porque eu peguei vários pontos da sua fala, né, que é onde envolve a gestão. É isso que a gente quer que os regulados entendem, né, que a certificação não é uma punição, pelo contrário, é para melhorar mais a gestão ainda. Eu achei muito importante quando você usou a fala que o relatório de fiscalização e de regulação são de suma importância, ajuda na gestão mesmo, de fato. Então, pessoal, é isso, acho que dá para adiantar algumas coisas, quem não possui procedimento, dá para já começar a elaborar, né? Eu acho que foi tudo muito importante que foi falado, né? Já fica aí meu agradecimento, né? Foi perfeito a explicação de vocês, essa realidade da área Zona da Mata, a realidade de um prestador, foi muito importante. Essa questão da certificação é um nome, né, que foi dado ao Acertar, mas conforme o César mesmo disse, já é algo que já existe, mas com outro nome. Então, quando quer fazer uma boa gestão, ter padronização, né, eu falo assim, a gente ouve vocês falar, serve até para a gente como agência também. Isso em todo lugar, a gente ter padronização nos nossos trabalhos, que otimiza, né, o dia a dia nosso. O César até foi muito feliz também com as falas dele. O Acertar não foi tirado do nada, ele foi desenvolvido, sim, em cima de todas essas normas. Então, esse manual de melhores práticas é uma compilação, das normas. Então, você tem ali uma recomendação, dentro da norma o manual já mostra como que você pode melhorar aquele procedimento. Isso de boas práticas não é de hoje, a gente está acostumado a ver mais sobre boas práticas na parte alimentícia, né? Você tem todos os restaurantes que tem que ter boas práticas ali de manipulação, e você só entra num restaurante que você tem confiança que é bem feito. Agora, você está ali escovando o dente, tomando uma água, você precisa ter confiança também que a água foi bem tratada, bem produzida. Pessoal, só uma complementação em relação à pergunta que a Jéssica fez. Eu mandei o site ali, né, o Acertar Brasil, que é o site oficial do Acertar. Lá dentro, né, tem lá em cima nas abas, né, tem uma parte que chama para prestadores. E dentro dessa parte para prestadores, a gente tem um manual de melhores práticas, onde os prestadores podem, né, acessar o conteúdo, verificar quais são as melhores práticas que podem ser implementadas no município, até mesmo antes do Acertar, exatamente para a gente conseguir percorrer um caminho, da gente já chegar no primeiro ciclo, no segundo ciclo, com boas notas, que aí a gente vai facilitar a aplicação dos outros ciclos.
Então, seria muito interessante que quem tiver interesse entre, né, no site, eu já mandei aqui no chat também, depois a gente pode disponibilizar isso para vocês via e-mail. E agora eu também vou passar a palavra para uma pessoa que está com o nome Contato DAI. Pode abrir o microfone e se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou a Gislaine, diretora do DAI, aqui de Doresópolis. Então, eu fui um exemplo, assim, custei a preencher o SNIS. Porque, tipo assim, aqui não é hidrometrado, não tem... Nossa, mas aí eu fui um número, não batia, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Aí eu até tive ajuda, sabe? Liguei lá em Brasília, eles são muito prestativos para ajudar, sabe? Aí, assim, porque o DAI foi criado aqui, tanto é que a Gabriela veio aqui, sabe? Nós estamos até preenchendo os papéis para mandar para a Gabriela, da Dismic, né? Aí, estou arrumando aqui, na medida do possível, sabe? Caminhando aqui. É igual, eu esqueci, acho que foi o César que falou, né? Que, tipo assim, tem que começar para ir devagar, porque aqui em Doresópolis, assim, não tem hidrômetro, então, assim, tá chegando um reservatório novo, vai perfurar um poço novo, então, assim, nossa, eu preciso de ajuda, assim, de todos vocês, viu? O Lucas também dá um suporte muito bom para nós, junto com a Gabriela. Mas, assim, nossa, eu fiquei ouvindo aqui, falando do preenchimento do SNIS, falei, não, achei que era só eu, né, por não ter, não entra dinheiro, porque não cobra taxa, né, que tive dificuldade, mas parece que todos tiveram também, né, o SNIS esse ano. Elaine, muito bem colocado. Eu acho que assim é uma dificuldade geral, né? O SNIS ele tem algumas ferramentas para impedir que a gente preste informações inadequadas, mesmo, né, que os municípios não entendam, né, às vezes como que faz o preenchimento. Isso, né, da gente ter algumas deficiências ainda no sistema também dificulta o preenchimento dos dados. Mas eu acho que o acertar junto com, né, um processo de cobrança adequado, um processo de fiscalização adequado, vai fazer com que a gente tenha avanço em relação tanto à melhoria do serviço, né, como um todo, assim como a melhoria das informações que a gente vai utilizar para melhorar esse serviço. Queria agradecer essa contribuição e queria ver se tem mais alguém que tenha alguma dúvida, porque o nosso tempo já está findando. E se não tiver, a gente vai encerrar o nosso webinar. Vou aguardar mais uns segundos aqui para ver se alguém levanta a mão, mas pelo visto, né, a gente não tem ninguém com dúvida. Eu queria, né, como moderadora desse webinar, agradecer em especial o Rodrigo e a Daniele, né, pelas contribuições. Foi muito importante, a gente sabe que o acertar, assim como todos os outros processos que a gente tem dentro da agência reguladora, é muito importante que a gente tenha uma troca de experiência, uma ajuda mútua entre as agências reguladoras para a gente conseguir fazer um serviço de qualidade. A experiência do outro, a dificuldade do outro, ajuda muito para a gente conseguir aplicar na prática, né? E também as mudanças dos processos que eles fazem no interior da agência, a gente também conseguindo já pegar o caminho, né? Já percorrido, é muito mais fácil para a gente conseguir fazer a aplicação. Também queria agradecer a presença de todos, né? Tanto da equipe da Arismig quanto dos prestadores. A gente sabe que isso daí é só um início de um processo, como eu falei, um processo que ele é demorado, mas que ele vai trazer grandes frutos para os prestadores de serviço. E a gente vai estar à disposição, né, para tirar dúvidas, para conversar com vocês sobre o acertar. A nossa intenção inicial é aplicar no município de Boa Esperança, como a Fernanda falou, então a gente vai ter uma reunião de abertura. E se alguém já tiver um interesse, manifestar interesse em relação à aplicação do acertar, vocês podem entrar em contato com a Jéssica, com a Fernanda, e a gente vai conversar com vocês em relação a essa aplicação também. No mais, queria agradecer e finalizar a nossa reunião, e a gente vai ter outras reuniões relacionadas ao acertar, porque, igual eu falei, né, isso é só o início de um processo, e obrigados à presença de todos, e até a próxima.